Olá, você é inscrito aqui do canal Ellison Roger. Muitas pessoas ficaram curiosas de saber como que é o modo de reunião da parte espiritual de quem não tem denominação, os não denominacionais. Eu não tenho placa religiosa. Então hoje me acompanhe um pouco em um dos cultos que nós temos aqui próximo da cidade de Iperó. Essa igreja na qual me reúno ali em Iperó, nós temos igrejas em várias cidades e independente do local de reunião, por exemplo, aqui na cidade de Sorocaba, quando nós nos reunimos, é na garagem de uma casa de um irmão, porque tem uma quantidade pequena de pessoas e a garagem ainda é suficiente. Lá em Iperó, começou da mesma forma, na casa de alguns irmãos, e começou a aumentar o número de cristãos, discípulos de Jesus. E aí foi necessário um templo, um prédio. Mas aquele local para nós não é como em muitas denominações, que é um local sagrado. Óbvio que nós temos todo um respeito pelo local, sabemos que ali nós nos reunimos para adorar a Deus. Então, nossa vestimenta, o modo que nós nos portamos com a limpeza, com a manutenção do local, é tudo de acordo também com as coletas que nós damos voluntariamente. Não existe dízimo e não existe aquela ideia de prosperidade religiosa. Quanto mais você dá, mais você recebe. Financeiro para nós é somente para, como em Coríntios e principalmente Atos dos Apóstolos, que narra toda a igreja primitiva, para manutenções do local que nós nos reunimos e principalmente para ajudar na causa de evangelistas e irmãos que trabalham para a obra de Deus unicamente, como Paulo fazia. Nós temos um exemplo de evangelista, o irmão que é meu grande amigo, na qual eu posso recorrer em momentos difíceis, me abrir com ele, tem muito entendimento bíblico para me orientar, que é o João Batista. Ele se abdicou de todo o trabalho profissional que ele tinha para se dedicar unicamente à obra de Deus. E nessa dedicação, obviamente, ele precisa de um financeiro que alguns irmãos, assim como a própria coleta da igreja de forma geral, o ajudam. É importante ressaltar também que nós não misturamos, tem muitas igrejas denominacionais que misturam a causa política da caridade com a igreja. Tem muitas coisas que, se você tem um irmão que está passando necessidade, por exemplo, você pode com seus recursos pessoais ir lá e ajudar, com cesta básica, com qualquer outro tipo de ajuda financeira. Agora, essa caridade pessoal de cada pessoa ela não pode ser misturada com uma igreja que tem a necessidade de montar causas sociais, porque daí já misturou. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, assim como 2000 anos atrás, nós procuramos não misturar causas sociais e políticas com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela não tem a função social, ela tem a função principal, falar do evangelho de Cristo, de jogar a semente em maior número de territórios possíveis, em alguns vai se frutificar, vai dar bons frutos de justiça. Quando Jesus foi abordado pelos discípulos sobre a questão dos pobres, o que ele diz? Pobres sempre existirão, sempre você verá pessoas passando necessidade, a desigualdade social, isso existe e sempre existiu e sempre existirá. Nossa causa não é mudar o mundo da forma que as pessoas acham que o financeiro, a causa social financeira vai mudar, e sim, como seres espirituais vivendo essa experiência terrena, mudar o conceito e o destino final das pessoas espiritualmente para elas terem uma morada nos céus e poderem estar em comunhão com Deus na volta de Jesus. Essa é a função da igreja, e de pregar o evangelho a todas as nações. Aqui, olha que lindo o dia hoje, para vocês distraírem um pouco do tema aqui da parte espiritual, e um pouco para vocês da questão de religião, de como foi difícil eu mudar de uma cabeça muito tradicional, religiosa, denominacional, para hoje congregar com irmãos na parte mais racional, bíblica, sem vínculo religioso denominacional, sem o glamour que muitas igrejas denominacionais, com todos os seus pontos positivos também, mas negativos no sentido de gloriar muito homens e pouco a obra de Deus. Aqui eu não estou indo para ver um irmão em específico, aqui vocês verão algumas partes, porque eu não vou ficar gravando também, acho meio antiético,
e estamos no momento ali, estou no momento de comunhão com Deus, mas eu vou gravar alguns pontos e vocês verão que todos participam. Nós temos uma liberdade religiosa, nós temos uma liberdade de culto, que todos os irmãos participam, ninguém é maior do que ninguém, não existe aquele ancião, aquele cooperador, aquele pastor, aquele padre, aquele papa, não existe um líder religioso que se destaca, mas unicamente Jesus Cristo. Chegamos em Iperó, riquezas minerais. Olha que interessante, aqui é uma cidade muito pequena, muito menor do que Sorocaba. Em Sorocaba nós não temos um templo, um prédio para reunião dos irmãos, tão pequeno que é a igreja nossa lá. É óbvio que esse é o papel nosso, eu me sinto envergonhado por isso, porque a mensagem de Cristo ela não está sendo passada por o maior número de pessoas possíveis, ou da melhor forma possível. Às vezes falta sim testemunho, às vezes falta sim uma dedicação maior, a gente fica focado tanto em questões profissionais, financeiras, e nos esquecemos das partes espirituais. Tanto é que esse meio online que eu estou utilizando hoje para fazer esse vídeo para vocês, e outros vídeos utilizando a parte espiritual, religiosa, a minha experiência com 10 anos desse modo de reunião, é justamente para mudar um pouco o foco. Às vezes eu foquei tanto na questão financeira aqui nos meios online, que eu acabei esquecendo do mais importante, que é o anúncio do Evangelho de Cristo, que é o anúncio de uma vida de um discípulo de Jesus, da mudança e da bondade de Deus na nossa vida e o quanto impactante isso é positivamente. Muitas pessoas me perguntam como eu mantive um casamento há 12 anos, quase 12 anos, com 2 filhos e com todas as maravilhas que Deus me proporcionou. E esse é um meio muito bom que a internet ela proporciona para nós, de chegar a nossa mensagem, a nossa vida, ao maior número de pessoas possíveis. Assim como a parte negativa, é óbvio, de pessoas que mentem, que criam ilusões, que vendem aqui na internet uma vida ilusória e totalmente fora do contexto de realidade, que acaba iludindo pessoas a caírem em golpes, a caírem em dinheiro fácil, em dinheiro rápido, em pornografia, em traições e todos os tipos de vícios que a internet também proporciona, mas ao mesmo tempo a parte positiva dela é esse de você poder transmitir uma verdade, uma vida real, aquilo que proporciona para você uma mudança, às vezes eterna, como essa, que é a parte religiosa e espiritual nossa. Talvez a qualidade aqui do áudio do vídeo, infelizmente vai ser prejudicado porque acabou a bateria do meu microfone, mas, de acordo com o que eu passei e vou passar para vocês aqui, vai ser já útil, eu acredito, para vocês entenderem um pouco e conhecerem um pouco essa trajetória nossa. Antes da palavra e do culto, tem um estudo bíblico, que é nesse momento que está acontecendo. Aqui poderia estar escrito, aqui se reúne uma igreja de Cristo, como em São Paulo, ou igreja de Cristo, mas independente, aqui nós não temos placa de igreja, somente um dizer, pessoas que seguem a religião cristã pela palavra de Deus, unicamente isso que é aqui exposto. Ele perde a presença de Deus, o Espírito do Senhor o abandona, sai dele, então entra que somos falhos, que nós erramos. E se nós reconhecermos, nós vamos estar em linha, vamos estar se alinhando com Deus, mas as consequências delas virão. Por isso que nós estamos sendo vigilantes, estarmos atentos, estarmos estudando,
Eu queria deixar uma observação para você que vem de uma igreja denominacional, seja congregação cristã, assembleia, quadrangular, qualquer outra. Você, quando tem contato a um ambiente desse, que eu estou mostrando para vocês, o primeiro impacto meu, diante há mais de 15 anos participando de uma denominação evangélica, foi de estranheza no sentido do porquê que eles se reúnem dessa forma, não separa homem de mulher, no caso da congregação cristã que eu participava era assim, e outros questionamentos meramente humanos, de regras humanas criadas em algumas denominações. Aqui eu mostrei para vocês o cantor cristão, que é o hinário que nós utilizamos para os hinos. Marcos 14. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então vamos voltar nossos pensamentos, relembrando o sofrimento de Cristo naquelas horas, naqueles últimos minutos da sua vida terrena, em que ele foi morto, humilhado e foi crucificado, e derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Vamos orar por este nome. Oremos. Então aqui nós tínhamos cantado um hino e agora estávamos em comunhão para a ceia do Senhor, na qual todo primeiro dia da semana, domingo, nos reunimos para relembrarmos a morte e sacrifício de Jesus por nós, com o pão sem fermento e o suco de uva, que simboliza o vinho do Antigo Testamento sem álcool, que é o sangue de Jesus. Quanto a coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Lembre que o apóstolo falou que eu recebi do Senhor. Aqui foi uma explicação bíblica da parte da coleta, da importância financeira dos irmãos, e depois subiu um outro irmão para a palavra de Deus exposta a partir de depressão, biblicamente. Tempos atrás eu não sabia o que era depressão. Não que tomasse como frescura nem nada. Alguém que incentiva a pessoa a buscar se tratar, buscar um tratamento. E ela procura que, embora não pareça, que tenha contato, né? Que alguém tenha contato com ela. E também paciência, uma das principais coisas. Imagina você chegar para alguém deprimido sem paciência. Você não vai conseguir ajudar mesmo. Eu tiro por mim, no momento de dificuldade, teve vezes que quando eu não tinha visita, eu falava, poxa, eu pensava comigo, eu falei, ninguém se importa. Estava dessa forma. E quando eu tinha visita, embora sofrendo, eu não conseguia nem conversar. E aqui foram as passagens bíblicas utilizadas de 2 Samuel 12, Natan repreendendo Davi, o profeta de Deus, na qual Davi teve depressão, e aqui relata alguns pontos dessa depressão, e Elias também, 1 Reis, capítulo 19, na qual pediu a morte. Já tive o bastante, e etc. Salmo davídico de Salmo 13. Bom, e é isso. Acredito que eu passei um pouco da experiência que eu vivo hoje numa igreja não denominacional. Não defendemos placa de igreja, unicamente a Cristo e a palavra dele, que é o conselho. Independente de onde você esteja assistindo esse vídeo, comece lendo a palavra de Deus. Essa aqui é a minha Bíblia, toda judiadinha aqui, com várias marcações do começo ao fim, que são os estudos bíblicos que eu venho fazendo desde o começo da minha trajetória, 10 anos atrás. E como eu falei, comece lendo a palavra. Se necessário, peça ajuda, irmãos. Eu vou estar disponível, meu Instagram está aqui abaixo, que nós podemos ter um contato mais de perto para falar sobre a palavra de Deus, sobre a sua experiência, as dificuldades se você vive dentro de uma igreja denominacional, de toda a cultura, a tradição que você foi criado, ou uma igreja católica, outra religião, independente. Eu sei que não é fácil mudar um conceito, um paradigma instalado na sua mente, mas é possível você viver uma liberdade em Cristo sem precisar de uma placa religiosa para você se dizer cristão, discípulo do Senhor. Encerrar esse vídeo, além de se inscrever,
colocar o sininho para os próximos vídeos, colocar sugestões nos comentários de próximos temas de vídeos. Permita-me orar por você, independente da sua religião e crença. Grandioso Deus e Pai, lhe agradeço por esse vídeo, lhe agradeço pela oportunidade de transmitir esse conhecimento, mensagem ao maior número de pessoas possíveis, utilizando essa ferramenta que o Senhor permitiu homens terem a inteligência de criar, que é a internet. Que o Senhor possa abençoar e guardar cada família, cada pessoa que assistiu esse vídeo até o fim, possa ajudar essa mensagem a chegar ao maior número de pessoas possíveis e que em tudo, Senhor, a honra e a glória seja dado a Ti, unicamente a Ti e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia partirei e todos que assistiram esse vídeo até o fim, daqui 100 anos, 150 anos, não serão mais lembrados por ninguém, independente de quem seja, independente da sua classe social, da onde estiver, que homens esquecerão de homens, mas o Senhor nunca esquecerá das nossas obras e nossas práticas, vida e depois na eternidade com o Senhor. Que o Senhor possa proteger a cada família, que o Senhor possa nos dar sabedoria e toda a honra e toda a glória seja dado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima.